É isso aí, galera. Começando o primeiro episódio, onde a gente vai falar aqui no podcast Lado B sobre a Copa do Mundo, sobre as Copas do Mundo para o Brasil. Vamos começar resgatando a Copa de 1970. A Copa de 70 foi a Copa em que o Brasil se tornou tricampeão mundial. Aquele time ali com Pelé, com Rivelino, entre outras estrelas, ganhou da Itália na final de 4-1. E jogão de bola, aquele futebol que faz tempo que a gente não vê mais. E vale a pena te relembrar. Deu um toquinho, Gerson botou na frente, mete o pé, canhotinha de ouro! Gol! Olhou, mediu, botou a precisão física, Pelé, Jair, pro gol! Vai pra dentro, saiu do Faquete, Pelé, precisa nem olhar, Rei, que o capitão chegou pra fuzilar pro gol! Golaço! Falando sobre fatos marcantes de 1970, vamos lembrar que nesse ano em que o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo, o país, aqui o Brasil ainda estava sendo presidido em plena ditadura, com eleições indiretas e presidido por generais. Na época, especificamente, era o general Garrastazu Médici, Ele ficou muito conhecido porque, além de ter intensificado a violência na repressão, dos atos revolucionários, dos jovens, dos estudantes que eram contra a ditadura, ele também foi conhecido pela época do tal milagre econômico, Na verdade, houve um aumento do PIB, um aumento da renda per capita, mas existiram dois fatores aí que comprometem esse resultado. Primeiro, que foi uma grande ampliação da dívida externa brasileira e também uma grande ampliação da concentração de renda no país. Então, eu acho que não precisa falar muito, sobre os feitos, os malfeitos, enfim, da época da ditadura, mas vale a pena te relembrar esse fato. Em sessão solene presidida pelo senador Gilberto Marinho, reúne-se em Brasília o Congresso Nacional com a quase total presença dos senadores e deputados da Arena e do MDB, a fim de elegerem os novos presidente e vice-presidente da República. Fim da votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Rademacher. No magnífico anfiteatro da Praça dos Três Poderes, onde se levanta o majestoso edifício do Congresso Nacional, Brasília, a mais moderna e a mais jovem capital entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Também em 1970 tem um marco importante aí, que é o ano que foi assinado o Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. A gente não precisa falar como isso é importante, as tensões naquela época da Guerra Fria, as tensões nucleares estavam cada vez aumentando mais, e esse tratado foi uma forma de controlar um pouco a ampliação desse cenário. Lógico que também tinha uma questão política aí de evitar que mais países com governanças ainda em desenvolvimento se apropriassem de arma nuclear, porque poderia trazer um risco para todo o equilíbrio mundial. Já tinham ali grandes países que dominam a técnica, que possuem arma nuclear e possuem até hoje, mas esse tratado que o Brasil, inclusive, na ocasião assinou, era realmente um compromisso de que o mundo não escalasse, não continuasse caminhando naquela direção, até porque algumas décadas, alguns anos antes já tinha tido aquele episódio, na Segunda Guerra Mundial, onde foi efetivamente usado
recursos, artefatos, né, nucleares, e a gente sabe o estrago que tudo isso causou. Então vale a pena lembrar como um fato marcante esse tratado de não proliferação de armas nucleares, porque a gente sabe todo o estrago que isso pode causar para a humanidade, para o nosso planeta como um todo. É importante a gente lembrar disso também para o ano de 1970. 5, 4, 3, 2, 1, fire. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. Outro fato marcante para o ano de 1970, também vamos continuar aqui na política, foi eleito o primeiro presidente socialista no Chile, o Salvador Allende, né? Em 1970 ele se elegeu, ele era socialista, então se aproximava muito da ideologia da época que era vigente aí até hoje, até pela China, né? Pela Rússia, e especificamente com Cuba, né? Ele teve encontros importantes aí com Che Guevara e com Fidel Castro, que tinha um projeto para a América do Sul, e que o Chile foi uma das primeiras conquistas, primeiros avanços desse projeto. Porém, vale ressaltar que 3 anos depois ele foi deposto por um golpe. O seu general, o seu homem de confiança, que era o Augusto Pinochet, ele tomou o golpe, tomou o poder do país através do golpe, né, com o uso das forças armadas. Enfim, ele era aliado dele, que até uma foto que retrata bem isso no dia da posse, e ele traiu o presidente eleito e assumiu o país, e depois conduziu ali naquele país, no Chile, um período de ditadura e de violência. Tudo isso foi muito patrocinado pelos Estados Unidos, pelo capitalismo, que tinha muito medo de que uma iniciativa socialista prejudicasse o sistema, né? E usavam, falácias e transformaram o comunismo ou o socialismo numa coisa tenebrosa. Eu acho que, opinião pessoal, eu acho que nem o capitalismo, nem o comunismo, nem o socialismo são exemplos de sistemas de sucesso. Então a gente, enquanto humanidade, enquanto pessoas, seres humanos racionais, a gente tem que procurar construir um outro sistema onde a lógica não seja da acumulação de capital, mas também não seja simplesmente do Estado comandar tudo. Então será que não há um ponto de equilíbrio aí, talvez Natal social, democracia, né? Fica essa reflexão aí para vocês. Então 3 anos depois ele sofreu esse golpe do Pinochet, e há dúvidas se ele foi morto, se ele se matou no palácio. Ele fez um discurso muito contundente, eu vou passar um trechinho aqui para vocês ouvirem. E depois de 2011 o corpo dele foi exumado, e a conclusão foi que era um tiro na têmpora similar a um suicídio. Daí afirmar que é suicídio, ainda mais em tempos obscuros como aquele, é um pouco difícil, mas vale a pena a gente relembrar isso também como um fato marcante em 1970. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras
moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Vamos lá. Seguindo falando sobre fatos marcantes, em 1970, o ano da Copa do Mundo, o ano que o Brasil se tornou tricampeão mundial, a gente agora já começa a falar um pouco sobre música. E o último fato marcante que eu queria trazer para vocês aqui foi o anúncio do fim dos Beatles, né? Foi em 1970. Na verdade, o John Lennon, em 69, no final de 69, ele já tinha internamente manifestado o interesse de sair do grupo, né? Eles tinham um empresário que era uma pessoa muito querida, responsável pelo sucesso, boa parte do sucesso da banda, e era um bom mediador de conflitos, mas esse empresário, na virada de 69 para 70, ele morreu de overdose. Então eles perderam aquele quinto elemento, vamos dizer assim. E aí o John Lennon manifestou esse interesse de sair da banda. Porém, o novo empresário, ele convenceu ele, dissuadiu ele dessa ideia. Só que os meses foram seguindo e também nenhum dos membros, nem o George, nem o Paul, nem o Ringo, né, estavam satisfeitos com a forma como o novo empresário gerenciava. Mas enfim, estavam ali ainda lançando grandes sucessos, como por exemplo Let It Be, que foi lançado nesse ano, né? O fato, na verdade, o foda é que em 1970 o Paul McCartney se antecipou. Ele tratou de produzir um disco solo e no mesmo dia e foi a público anunciar a sua saída dos Beatles, que terminou culminando com o fim da banda. E na mesma ocasião que ele anunciou a saída da banda, que culminou com o fim da banda, ele também anunciou o lançamento do seu primeiro álbum solo. Isso foi o estopim que faltava para abalar de forma irreversível, talvez, a amizade entre ele e o John Lennon, né? O John Lennon já tinha manifestado esse interesse antes, ele foi dissuadido, e o Paul McCartney, né, ele correu por fora e enfim, deu balão em todo mundo nesse sentido, né? Ele se antecipou ao movimento. Não estou aqui para julgar, amigos, negócios à parte, mas venhamos e convenhamos, é meio foda. A gente sabe que uma banda, enfim, 4 pessoas ali com histórias diferentes, estarem junto ali tomando decisão o tempo todo sobre a construção de uma música, o rumo de uma carreira, o rumo da sua carreira, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, deve ser um pouco desgastante, assim como o casamento, ter esses momentos, né, de decisão. Mas enfim, eles deixaram um legado que vale a pena ser lembrado. Então vamos de Let It Be, curte aí. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, tudo que aconteceu no ano de 1970, ano em que o Brasil foi tricampeão mundial, com Pelé, com Rivelino, ganhando de 4-1 da Itália, jogando muita bola, a gente já viu isso aqui. Vale lembrar outras realizações importantes na música, do lado B da música. Então, dentre elas, o Black Sabbath lançou seu álbum homônimo. A gente vai soltar um trechinho aí na sequência. Também o Rolling Stones lançou, acho que não sei se foi o seu primeiro ou segundo álbum ao vivo, Get Yeah, Out, que tem momentos marcantes ali também na carreira deles. O Jackson 5 lançou ABC, que é um clássico, com o Michael Jackson ainda garotinho, ainda pequenininho. A gente vai ver um trecho disso daqui a pouco, então fica aí, não sai daí.
Aqui no Brasil teve o lançamento de música nova também, Tim Maia, Azul da Cor do Mar, Madalena, Elis Regina, Jackson do Pandeiro, Procurando Tu, grande exemplo da cultura popular, né, da época, né. Teve também Gal Costa, Hotel das Estrelas, e Mutantes lançando o clássico Ando Meio Desligado. Lógico, vamos lembrar que eu tô aqui falando de coisas que não são tão mainstream assim, pelo menos não eram na época. Os artistas são muito conhecidos, mas eu duvido que todos vocês conheçam todos esses trabalhos que eu vou soltar aqui. Curte aí, vou rolar um trechinho aí de cada para vocês poderem relembrar. E no final a gente volta para encerrar esse papo aqui de hoje. Se o mundo inteiro
inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao canto meu. Fique certo quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma, estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar, e também posso chorar. Mas tenho os olhos tranquilos de quem sabe seu preço. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador pra você ver. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Morena, diga onde é que tu tava, aonde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Acende o fogo da minha fogueira, é que a noite inteira eu só faltei morrer. Fui procurando meu...
é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, no primeiro episódio, onde a gente fala da Copa do Mundo, a gente focou no ano de 1970, falando sobre o Brasil campeão com Rivelino e Pelé ganhando de 4-1 da Itália. Falamos sobre fatos marcantes aí na política, no mundo, na geopolítica, enfim, que foram relevantes para aquele ano. E principalmente falando sobre músicas importantes e fatos importantes que aconteceram na música naquele ano de 1970. Para tudo a gente soltou um trechinho aí. Eu espero que você tenha se divertido, tenha se emocionado. E se você curtiu, dá um like, segue, ativa o sininho, porque todo sábado sai um episódio novo para você. Esse foi só o primeiro da Copa do Mundo, onde a gente falou de 1970, mas logo a gente vai falar sobre o ano do Tetra, 1994, sempre nessa pegada aí, meio lado B da história. Beleza? É nóis, tamo junto, conto com você no próximo. Grande abraço, valeu!